Olá, vamos para a videoaula número 2, dando continuidade ao capítulo 8, onde nós estamos trabalhando com a temática envolvendo a população mundial, trabalho e qualidade de vida. Neste bloco, número 2, nós iremos trabalhar com o quadro social do planeta, onde nós iremos analisar alguns dados de análise da sociedade, alguns dados sociais, onde nós podemos fazer uma comparação entre as diversas realidades do social, da sociedade do nosso planeta. No vídeo anterior, ou no bloco anterior, nós estudamos os setores da economia, onde nós conhecemos a divisão de setores implantada por Colin Clark, e agora nós iremos analisar o quadro social do planeta com base nas relações socioeconômicas. Como estudar e entender o quadro social do planeta em um mundo tão diverso? Então nós sabemos que o nosso planeta é composto por diversas civilizações, diversos povos, diversos países, cada um deles com as suas características peculiares, regionais. E aí vem a pergunta, como que nós podemos entender, como que nós podemos estudar e analisar a sociedade, sabendo de suas diferenças sociais, em um mundo tão amplo, tão diversificado? Como se organizam as nações em relação ao mercado de trabalho? Ou seja, como que nós vamos observar a organização desses países em relação ao seu mercado de trabalho, tendo em conta que cada país possui uma organização econômica com as suas características individuais. O que produzir cada nação ou região, levando em consideração o mercado internacional cada vez mais dinâmico e competitivo? Analisar, a relação das nações, dos países, em relação à produção para o mercado internacional, já que nós sabemos que o mundo hoje é uma economia global, cada vez mais competitiva, cada vez mais dinâmica, e que os países buscam seu espaço no mercado internacional. Também vamos analisar o que significa DIT, PIB, IDH, RNB, Índice Gini e outros órgãos e instituições que trabalham com a investigação social, como por exemplo a ONU, CEPAL, OIT e IBGE. Entre os séculos XVI e XVIII, o auge do mercantilismo, diversas regiões do globo foram submetidas à dominação dos países europeus. Então nós estamos falando do período em que o mercantilismo mais prosperou e que havia a dominação dos países europeus em relação como potências econômicas, colonizadoras, imperialistas, na expansão imperialista, dominando outros territórios. Nesse período, os países europeus, como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, dominavam boa parte dos continentes americano, asiático e africano. Então, nesse período, nós temos o colonialismo e o imperialismo como principal característica das relações socioeconômicas. A Europa dominando todos esses territórios, Essa dominação se dava pela exploração comercial e cultural. Vale ressaltar que essa exploração não é somente com os interesses comerciais e capitalistas, mas também de imposição da cultura europeia como a cultura dominante. Muitas vezes essa relação se dava de forma predatória ou exploratória e acabou criando a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Essa divisão nada mais é do que a diferenciação dos países de acordo com o que cada um representa ou representava no aspecto da economia mundial. Então nós podemos observar que existe uma divisão entre os países, o que um país produz, o que o outro país necessita e exporta e assim por diante. Então nós podemos fazer uma rápida análise de observar que existe uma diferença entre países ricos e países pobres, em que os países ricos geralmente são os exploradores e os países pobres geralmente são explorados. Os países ricos são industrializados, na maioria dos casos, e os países pobres são fornecedores de matéria-prima. Também tem a questão dos países ricos possuírem a cultura dominante e os países pobres serem a cultura dominada. E também a questão da imposição da língua, da cultura e dos padrões de consumo. Basta a gente fazer uma comparação nos dias atuais, onde nós podemos observar a questão, por exemplo, da imposição linguística do inglês, justamente pelo fato dos Estados Unidos ser a maior potência econômica do planeta atualmente, e a Inglaterra ter sido essa potência econômica no passado que também utilizava a língua inglesa. No aspecto cultural, nós podemos observar a cultura norte-americana, como por exemplo os produtos
típicos da cultura americana sendo copiados, né, em outros territórios, em outros países, as suas marcas, as suas empresas, seu padrão de vida, até mesmo o padrão de consumo de alimentos, muito parecido. Isso tudo pela questão da cultura dominante. Estudos institucionais. Algumas instituições investigam o comportamento socioeconômico atual, bem como as heranças históricas deixadas pelo longo período de exploração capitalista. Então, é importante observar que essas instituições analisam os estudos não só atuais, das relações atuais, mas fazendo uma comparação com uma relação histórica que decorre de vários anos de exploração econômica capitalista ou colonial imperialista. Uma dessas instituições é a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E por que nós estamos falando da CEPAL? Porque ela tem um foco na América Latina, que é onde o Brasil está localizado, juntamente com outros países. Então, tem muito a ver com as investigações socioeconômicas da nossa região. Este órgão é ligado à Organização das Nações Unidas e tem a sua sede em Santiago do Chile. Estuda exaustivamente a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, e as suas implicações econômicas para a América Latina, já que o foco dessa instituição é a nossa região. Esses países tinham pouquíssima diversificação econômica, dependendo da exportação de poucos produtos de origem natural. Com o tempo, não conseguiram adquirir capacidade técnica de desenvolvimento, acarretando em maior atraso. Então, essa é a principal observação nos estudos, nos relatórios da CEPAL, de que esses países aqui da América Latina possuíam pouca diversidade econômica, justamente pelo fato de, no período colonial, eles atenderem basicamente às necessidades do mercado colonial. A chamada exportação de produtos de origem natural, da monocultura, para atender os interesses dos países dominantes. Ao longo do tempo, não conseguiram adquirir a capacidade técnica de evolução das revoluções tecnológicas, não conseguiram se industrializar, não conseguiram se desenvolver, e isso acarretou em um atraso em relação aos países desenvolvidos. As economias da maioria dos países latino-americanos estão situadas no setor primário. Lembrando que a gente viu anteriormente a divisão entre setores. E fazendo essa comparação, as economias latino-americanas estão basicamente dentro do setor primário, que é relativo à agricultura e ao extrativismo, e também no setor terciário, que é comércio e serviços. Se a gente for observar a cultura, a economia da maioria dos países latino-americanos, o que se percebe são países agroindustriais, com produção agrícola voltada para atender ao mercado internacional, que tem uma forte demanda por alimentos. Basta a gente ver o Brasil, que é o maior exportador de alimentos do mundo, principalmente na área de soja, na área de gado, carne bovina, e também do extrativismo. O nosso Brasil também é um exemplo disso, de ser um país que representa bastante extrativismo como atividade econômica. E o setor terciário, que é o comércio e prestação de serviços. Basta que a gente vá em uma grande cidade, que a gente pode perceber os centros das grandes cidades tomadas de comércio e prestação de serviços das mais variadas formas. Já o setor secundário, que é o setor industrial, é pouco desenvolvido, ou mesmo que exista, não é de alta tecnologia como em alguns países de primeiro mundo. As indústrias de ponta ficam restritas aos poucos polos industriais de grandes centros urbanos como São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires e Santiago, aqui fazendo uma comparação com a América Latina, que são as 4 principais cidades industrializadas desta região. Economias como Bolívia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua são extremamente arcaicas, atrasadas e com uma desigualdade social alarmante. Não é à toa que a gente observa que esses países são tidos como os países mais pobres da região latino-americana. Basta a gente observar os noticiários como se dá a economia boliviana, venezuelana, países da região da América Central. Então, fazendo uma comparação com esses outros países, essas regiões apresentam características econômicas muito atrasadas. Então, são pouquíssimos polos industriais que se desenvolvem. Aqui nós temos o foco em São Paulo. Eu vou até colocar algumas imagens de empresas que atuam nessa região. São grandes conglomerados industriais, bastante conhecidos,
mundialmente, mas que não retrata a realidade industrial do Brasil como um todo. São apenas polos, né? Que nós temos imagens, por exemplo, na Argentina, que é um país muito produtor de carros. Mas essas empresas, assim como no Brasil, não são genuinamente nacionais. São empresas internacionais que atuam no país, produzem e, após o seu abate de lucros, esse lucro é remetido aos países de propriedade destas empresas. Aqui nós temos imagens da região de mineração de Potosí, na Bolívia, onde nós podemos perceber uma situação arcaica. Aqui nós temos imagens, né, que remete a Cuba, que é um país tipicamente exportador de charuto, que tem o charuto como a sua principal fonte econômica, juntamente com o turismo, e representa esse tipo de produção muito voltada à agricultura. Retornando à DIT, em relação à divisão internacional do trabalho, os países ricos se modernizaram. Houve especialização de sua mão de obra e melhores salários. Então, o que ocorre basicamente é que essa chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, foca na questão das diferenças entre os países ricos e os países pobres e a sua organização socioeconômica. Tendo em vista que os países ricos passaram por um processo de industrialização e modernização muito mais rápido, se modernizaram de uma forma muito mais competitiva no mercado, a mão de obra acaba se especializando, as pessoas acabam tendo melhores salários, a própria sociedade acaba passando por um processo de avanço em vários aspectos, né? Os aspectos sociais principalmente, devido às melhorias de condição de vida, melhorias de salário, melhorias de formação para o mercado de trabalho e assim por diante. Já nos países mais pobres isso não ocorreu, justamente porque não houve essa modernização, não houve esse desenvolvimento e nem houve a especialização da mão de obra para ocupar os melhores postos de trabalho. E muitas das vezes essas pessoas acabam ocupando trabalhos com baixo rendimento, com baixos salários e que acabam passando por situações sociais de calamidade devido à situação de baixo salário. Essa situação deixou ainda mais clara a diferença entre os países ricos e pobres, as diferenças sociais no mercado de trabalho, bem como na valorização de seus produtos exportados. Países ricos exportam produtos de alto valor agregado, já os países pobres exportam produtos subfaturados, extrativistas e de baixo valor. É o que nós chamamos de commodities. Então tem aí mais essa diferença, justamente pelo fato dos países ricos exportarem produtos que têm um valor agregado muito alto. Isso faz com que a economia se desenvolva muito mais rápida pela valorização de seus produtos. Já os países pobres têm o costume de exportar produtos subfaturados com baixa tecnologia, de origem natural, extrativista e com baixo valor agregado, que isso acarreta em subdesenvolvimento de sua economia. O Brasil, que é um país considerado em desenvolvimento, embora possua indústrias de ponta, ainda é um país dependente do setor primário. Basta a gente observar os dados de que, entre os 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são do setor primário. Ou seja, 7 produtos entre os 10 mais exportados são oriundos da agricultura ou do extrativismo. No caso, entrando aí também a mineração nesse arcabouço do extrativismo. Então nós temos aí soja, ferro, açúcar, café, carne, farelo de soja e petróleo bruto. Outros, né, que ocupam as outras três colocações são os semifaturados de ferro e aço, automóveis e peças e aviões. Vale ressaltar, o que eu citei anteriormente, que a maioria dessas exportações de veículos não são empresas brasileiras, são empresas estrangeiras, multinacionais, que produzem no Brasil e exportam para os países latino-americanos, mas o lucro dessas empresas não fica no Brasil, já que elas não são empresas brasileiras genuinamente. Segundo o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, as 10 maiores economias do mundo em 2016 são, pela ordem, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, Brasil e Canadá. Estes são dados de 2016, onde o Brasil ocupava uma posição interessante em relação às 10 maiores economias do planeta. Em 2014, o Brasil chegou a ocupar a 7ª colocação. Porém, com os efeitos da crise econômica, social, desestabilidade política, caiu 2 posições, ocupando a 19ª colocação. Aliás, a 9ª colocação. Isso dados de 2016.
O Brasil está, portanto, entre as 10 maiores economias do mundo, à frente de muitos países considerados desenvolvidos e ricos. O Brasil é rico em recursos minerais, matéria-prima abundante. O que falta é investimentos maciços em tecnologia, educação de qualidade, infraestrutura, diminuição de impostos, burocracia e menos corrupção. Neste site aqui nós podemos observar a relação atual das 10 maiores economias do planeta e nós podemos observar que houve uma certa mudança em relação à ordem de classificação das 10 maiores potências econômicas. Lembrando que esses dados são mais recentes, são dados de 2019. Existe inclusive uma previsão de que os dados de 2020, que ainda não estão finalizados, obviamente, mas que em 2020 o Brasil deixará de estar entre as 10 maiores potências, justamente devido à economia passar por processos de transformação, principalmente a crise econômica global do ano de 2020, onde o Brasil está saindo muito prejudicado economicamente. Então aqui nós temos a lista. Estados Unidos continua sendo a maior economia do mundo, com 21 trilhões de dólares. A China vem despontando como a maior economia emergente, crescente, né, do mundo atualmente. E nos próximos anos a tendência é que chegue até mesmo a ultrapassar os Estados Unidos. O Japão em terceiro lugar. Alemanha em quarto lugar. Índia em quinto lugar. Reino Unido em sexto lugar. Sétimo lugar, França. Oitavo lugar, Itália. Nono lugar, Brasil. E décima colocação, Canadá. Nos próximos anos, com certeza, a gente vai estar vendo alterações constantes nessa lista de países, já que esse processo ocorre de forma dinâmica, né? Os países passam por transformações socioeconômicas ao longo dos anos e essa lista dos países com as 10 maiores economias, obviamente, vai mudando ao longo do tempo. Então é isso, até a próxima aula.